Olá pessoal, aqui é o Tainha. Vou estar fazendo mais um vídeo para o meu canal agora, aqui para a comunidade também da Poker Strategy. Esse vai ser um vídeo mais teórico, aliás, ele vai ser somente teórico, explicando um certo tipo de jogada. Antes de passar para o vídeo, eu queria só fazer umas considerações. Queria falar da minha da percepção que eu estou tendo do poker em microlimite mesmo. Eu falo NL10 para cima até NL50. O poker evolui bastante. Hoje tem muita fonte de informação na internet, tem muita fonte de informação onde o jogador pode estar evoluindo o jogo dele, entendendo os conceitos do poker, seja os básicos, os intermediários e os avançados. E está cada vez mais difícil de se ganhar dinheiro. Ainda tem muito dinheiro para ser ganho de maneira bem fácil, porque o número de donkeys é bem grande ainda nesses limites. Mas ganhar o dinheiro tomar o dinheiro dos regulares está ficando cada vez mais difícil. Hoje em dia se vê muito mais 3-bet light do que antigamente. Antigamente eu falo um ano e meio atrás. Muito mais 4-bet light, muito mais call in 3-bet. Então o pessoal já tem uma noção que eles têm que defender os ranges deles em uma série de situações, porque ficar dando fold já não se ganha mais dinheiro como há muito tempo atrás se fazia. Eu foldo, quando eu tenho valor eu aposto. Isso não funciona mais, isso acabou. Então eu resolvi fazer esse vídeo. É uma jogada que ela é para limites, para ser usada em limites mais altos, mas não quer dizer que ela, por ela ser indicada para limites mais altos, 100, NL 100, 200, 400, 50 também, que ela não possa ser usada e ser uma jogada lucrativa já em NL10 e em NL25. Por quê? Porque os regulares desses limites eles já são bem melhores do que há algum tempo atrás. A jogada é uma jogada bem específica, mas é uma jogada que acontece com uma certa frequência, que é o que é? Em 3-bet pot, quando a gente está OOP, vai acontecer a maior parte das vezes quando a gente estiver no Big Blind ou na Small Blind, a gente está trebetando CO, o botão ou a própria Small Blind quando a gente estiver no Big. O que é? A 3-bet, o vilão da call, que está muito comum, a gente se beta flop e check push no turn. Por que a gente deve usar esse tipo de jogada? Para balanceamento de check fold no turn contra floaters. Na minha concepção e pela minha experiência, eu vejo que os floaters eles são cada vez mais frequentes. Eu mesmo eu não largo para uma bet no flop por vários motivos, ou porque eu acho que eu tenho valor na minha mão, ou pelo próprio float mesmo. Se não for para floatar no turn, para floatar river também. Então esse é um dos motivos. E para fechar a ação em duas streets contra jogadores agressivos. Vamos supor, a gente se betou flop, um jogador que a gente acha que ele é agressivo ou tem informação que ele é agressivo, com um cheque nosso no turn, ele vai betar versus mísseis muitas vezes. E o check push é uma arma potente contra esse tipo de jogador, seja por valor ou seja quando a gente está em semi-blefe. Quando que é ok a gente usar esse tipo de jogada? Como eu falei acima, versus floaters,
Com top range em draw e board, que está escrito errado. Não sei se eu não vou conseguir consertar isso agora. Deixa eu ver. Board. Não, deixa pra lá, porque senão aqui dá pra entender. Caramba. Draw, board e muitos rivers. Beleza. Para ser usada em draw em board e muitos rivers que não são favoráveis. Tem muitos rivers que a gente não vai querer ver. Que vai congelar, ou seja, a ação para nós, ou vai congelar a ação para o vilão. Com draw in hand, ou seja, por semi-blefe, quando a gente tiver algum tipo de draw, por equidade mais fold equity. Para o draw ser jogado lucrativamente, tenho certeza que a maior parte de vocês sabem que precisa de equidade e de fold equity, senão o draw ele não vai ser lucrativo. Então essas são as vantagens de se usar esse tipo de jogada. Depois a gente tem as desvantagens. Essa jogada ela é muito boa, mas ela tem o lado ruim dela, que o que é? É um risco da gente levar um check behind quando a gente tiver valor na mão, e com Calling Station isso não funciona, não deve ser aplicado, porque o Calling Station ele é Calling Station, né? Ele não é agressivo, ele gosta de dar call. Claro que às vezes tem uns calling station que eles vão betar também, aí tem que saber identificar tipo de cenário, etc. E também tem o risco da gente subestimar a nossa fold equity quando a gente está em semi-blefe, né? Então a gente pode estar perdendo às vezes, não usufruindo da fold equity, fazendo o vilão foldar uma mão melhor, ou uma mão que ainda tem equidade contra a nossa mão. Vou dar um exemplo aqui agora. Hero está no Big Blind contra o botão. Botão abriu 3x. Hero tribetou para 10. E o vilão deu call. O flop agora ele tem 20 Big Blinds e meio. Hero tem as as, tá, gente? Hero tem as as, isso é só para um exemplo mesmo. Hero tem as as, o bordo vem 9, 8 de espadas, 6 de copas. Hero aqui vai ser betar 500% das vezes, não só 100, mas 500. Hero se beta e o floater dá call. Pode dar call aqui com uma variedade de uma parte bem considerável do range dele. Pode dar call com 9x, valete 9, 10, 9, 9, 7, rei 9, dama 9, ase 9, 10 e 8, enfim, flash draw. Tem uma série de mãos no range dele que ele vai dar esse call aqui no flop. E que possa estar betando o turn contra um cheque nosso, né? Aí o turn ele foi para 40.5 BBs. Hero dá check. Aí o vilão floater e agressivo beta. Tudo que ele betar aqui, o nosso cheque chove. A maior parte das vezes vai ser ok, vai estar na frente do range dele. Claro que às vezes vai ter algum tipo de slow play da parte dele. Algumas vezes eu não acredito que não passe nem perto da maioria, porque num board desse ele vai estar dando raise aí com todos os sets a maior parte das vezes. Principalmente a gente tendo no range as as, rei, rei, dama, dama. E jogadores nesses limites não costumam foldar depois que não foldam overpair entre bet pot, ao menos os fracos não, e a maioria é fraca. Então ele não vai estar fazendo slow play com esse tipo de mão. A gente pode estar dando o cheque chove com
valor e pode estar dando o check shove em semi-blefe também. Que esse jogador ele vai ficar com muita dificuldade de pagar um check shove aí no turn, muita. Qualquer 9x que ele betou, ele vai ter muita dificuldade em pagar um check shove. Qualquer 8x, draw vai ser muito difícil dele pagar. Um 10-10 é difícil dele pagar um check. Esqueci de falar, galera. Aí no turn bate uma dama de copas. Ou seja, aqui quando a gente tem draw e o vilão tinha uma mão de valor no flop, seja um 9x, um 8x, um 10-10, um valete-valete. Com todo esse tipo de mão que a gente está atrás com o nosso semi-bluff, ele vai ficar numa situação muito desconfortável. Muito. A não ser que ele for um donkey e ele for dar call com todas essas mãos. Fora isso, ele vai ter desconforto. Vai ser muito difícil ele pagar o check shove aí no turn. Claro que algumas vezes a gente vai estar levando esse check call, mas eu acredito que não vai ser a maioria. Então eu acredito que a gente tenha bastante fold equity nesse tipo de cenário. Queria só enfatizar aqui que isso aqui não é para substituir a clássica jogada c-bet, bet, push. Isso aqui é para ser utilizado com moderação, identificando a situação certa. Se você acha que seu nível de poker ele não te permite você avaliar com o máximo, um grau de precisão grande, o cenário certo para fazer isso, não use isso, esqueça isso aqui que você está vendo. Pegue mais experiência e depois comece a aplicar isso aqui. Eu com os amigos meus que jogam limites mais altos, que eu estudo com eles, a gente estava discutindo esse tipo de jogada e eles fizeram todos uns cálculos de EV. Eu não sou a pessoa mais indicada para fazer isso, eu demoro 2 horas para fazer um cálculo, eles fazem em 20 minutos porque eles estão na ativa já há muito tempo. E eu fiquei muito tempo parado. Então eu tenho que ficar consultando aqui, consultando ali. Então eu falei, vamos fazer junto aí e depois eu pego só o bolo prontinho. Então esses cálculos foram todos desenvolvidos por eles, não por mim. Que é isso aqui? Isso é o break-even point. O que é o break-even point? É o ponto de 0 a 0 ou maior. Ou seja, para a gente estar efetuando um check push no turn com fold equity de 0, igual vocês estão vendo aqui. Fold equity de 0. Não. Foi mal aí, pessoal. Com fold equity de 0, a gente precisa de 40% de equity no turn, o que é muito difícil da gente ter. Vai ter que ter um hiper monster draw para a gente ter 40% de equity no turn. A mesma coisa vale para 33% de equity. Aí vai começando a baixar, ou seja, se a gente tiver fold equity de, estimar que tenhamos fold equity de 25%, a gente precisa de 30% de equity da nossa mão contra o range do vilão. E por aqui vai descer, eu não vou falar, tá aí para vocês lerem. Eu vou falar só desses 3 aqui, desses 4, eu vou entrar mais no mérito disso, porque são frequências mais comuns da gente ter. São frequências mais comuns. Essas outras aqui de cima é bem mais difícil a gente ter esse tipo de equidade. Vamos falar aqui das mais. 16% de equidade no turn. Que a gente precisa de ter? A gente precisa de ter um flash draw, a gente precisa de ter um open-ended straight draw, algumas vezes overcards,
Às vezes overcards, aqui por exemplo, se a gente tivesse aqui As e Rei em vez do As, o vilão tiver um valete 9, a gente aqui entra nesses 16%. Pouco menos, vai estar aí por volta de 14, porque a gente tem 6 altos para estar melhorando nossa mão. 10% aqui que entra? Aqui entra Godshot, 4 altos. Aí esse 50% aqui vai se elevar um pouquinho mais, vai para 52, 53. Ou seja, esse tipo de jogada, com 0% de equity, a gente precisa de 57% de fold equity. Essa parte aqui, isso aqui não é nenhum absurdo, não é impossível de acontecer. A gente ter 50% de fold equity no turn, dando um check push, eu acho que está longe de ser impossível de acontecer. Os mesmos 45% e também 57% de chance. Porque nossa jogada é muito forte. Ele é muito forte. Pro vilão tá pagando uma cebet flop e um check shove no turn com esses valores aqui, o pot vai ter 60. Ele vai ter 60 para trás e vai ter que estar pagando 80, que vai ser o valor do nosso push no turn. E ele vai ficar muito desconfortável. Vai para pagar com a grande maioria do range dele. Ele vai ter uma decisão assim, muito difícil. Muito. Então esses números aqui eu considero eles bem reais. Agora, se estiver jogando contra um Donkey, esquece, não faça isso, porque isso aí vai estar longe de ser real. Então isso aqui é uma jogada, sabendo fazer esse tipo de jogada, é uma jogada muito eficaz, muito lucrativa. Tem vários jogadores que a gente pode estar aplicando esse tipo de jogada. A gente encontra vários deles na mesa, todos os dias. Vários que eu falo, não é que tem 5 na mesa que você vai fazer isso, mas ao menos um por mesa você tem um jogador que ele vai ter todas essas características que eu citei antes. Outro jogador bom para se fazer isso também é um jogador que ele tem um end showdown baixo. O jogador que tem um end showdown baixo, ele não vai chegar no flop com uma mão fraca, no river com uma mão fraca, principalmente em um 3-bet pot. Então tem que estar sabendo avaliar, ligar o end showdown com o VPIP pré-flop raise desse jogador, mas isso aí vocês já tem que saber, senão não era nem, esse vídeo não serve nem para quem não sabe uma coisa dessa, esse vídeo não serve. Não vai ser válido, tem grande chance dele estar prejudicando e te induzindo a fazer jogadas grotescas, com um EV assim, terrível. É o que eu vou mostrar agora, porque eu não quero que quem não tenha muita experiência pegue esse tipo de jogada e comece a implementar ela. E por isso eu vou mostrar como que isso aqui pode ser desastroso. É a mesma coisa que você dar uma metralhadora e colocar na mão do macaco no meio de um berçário. Vai ter desastre. Na hora que ele apertar o gatilho, ele vai matar um 5. Ou ele mesmo. Então isso aqui essa parte aqui, ó. Essa parte aqui. Não, mexeu. Ficou repetido aqui, tá, gente? Porque eu não sou muito expert com Excel e coisas várias. Mas dá para entender o que eu quero. Vai dar para explicar o que eu quero que vocês entendam. Essa primeira parte aqui é de equity, tá? Essa segunda parte de fold equity. E essa terceira parte aqui é a parte de EV. A margem de erro que a gente tem aqui nesse tipo de jogada, check push, cebet flop, check push turn, ela é uma margem de erro. A gente pode errar muito pouco. A gente pode errar muito pouco em calcular a nossa equity. Pode errar muito pouco em calcular a nossa fold equity. Por quê? Porque as consequências são graves. Muito graves. Vamos começar daqui para cima, do negativo para cima. Se a gente estima que a gente tem uma equity de 25% no turn, e acredita que tem 33% de fold equity,
a gente tem um EV de menos 0,05. Se a gente errar de 5 pontos percentuais, já passa para menos 1. Se a gente errar de 7 pontos desculpa, se a gente errar de 1% percentual, a gente passa de meio para 0,5 para 1. Se a gente errar de 3%, a gente já passa a estar menos 2,7 de EV. Isso é um desastre. Isso é perder 270 Big Blinds. Se a gente errar do ponto break-even point, que vai ser esse aqui, ó, esse 33%. Se a gente errar de 8 pontos, vai ter um EV negativo de 7,3. Se fazer isso aí é para você descer de limite de mês em mês, você está descendo de limite, fazendo esse tipo de jogada. Então, tenham muito, quem quiser fazer esse tipo de jogada, deve pensar bastante antes de fazer, muito, analisar bem, identificar bem a hora certa, porque senão vai estar jogando dinheiro assim fora a gogó. E sabendo fazer esse tipo de jogada, esse é o lado negativo, né, da jogada, e tem o lado positivo. Do mesmo jeito que o EV aqui ele vai se complicando bastante, errando de poucos pontos percentuais, aqui ele também vai aumentando de forma gigantesca. Então, fazer esse tipo de jogada com 25% de equity, com uma fold equity estimada de 60%, o EV é de 24%. Isso é gigantesco. Isso é muito. 15 é gigante também. Ou seja, é uma jogada muito lucrativa, mas para fazer na hora certa. Saber fazer com cautela. Vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se não entenderam alguma coisa, é só estar postando aí que eu volto a explicar. Se não concordarem com alguma coisa, a gente pode estar discutindo. Como eu costumo falar nos meus vídeos teóricos, eu não sou dono da verdade e às vezes eu posso errar em alguma coisa ou em outra. Isso aí todo mundo erra, ninguém é perfeito. Então é isso, galera. Um abraço aí para todos vocês.